Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Além do Óbvio. Meu nome é Gustavo Melo, estou na presença de Lohane Soares e Alana Alves. Hoje nós vamos mergulhar em temas fascinantes da antropologia, que é uma disciplina que estuda as culturas humanas em seus sistemas de relação e significado. Vamos abordar como o poder e o conhecimento científico se entrelaçam com a cultura e discutir como a ciência molda, e é moldada também, por valores sociais e também por valores culturais. Para isso, vamos explorar as ideias de grandes pensadores da antropologia contemporânea a partir de 5 textos que nos provocam a refletir sobre a relação entre corpo, gênero, trabalho e as diversas construções sociais. Então, fiquem com a gente e se preparem para uma reflexão instigante. Num primeiro momento, nós vamos escolher o texto A Mulher no Corpo, uma análise cultural da reprodução, proposto por Emily Martin. E nesse artigo, ela faz uma crítica importantíssima ao modo como a ciência médica, majoritariamente ocidental, tem abordado a questão do corpo feminino, especialmente no processo de reprodução. Ela mostra que, ao longo da história, a ciência tem sido usada para reforçar uma visão biologicamente determinista e, muitas vezes, desumanizadora da mulher, tratando a reprodução como um processo mecânico e sem considerar os aspectos culturais e sociais que influenciam a experiência dessas mulheres. Para além disso, ela critica a visão sexista dessas mesmas teorias que trazem muito a questão do ovócito como sendo passivo e o espermatozoide ativo no processo da reprodução, o que ajuda a amalgamar os processos de desigualdade de gênero na sociedade. Martin nos mostra como o discurso científico, ao invés de ser neutro, como se propõe, está imerso nas estruturas de poder que moldam as relações de gênero. A cultura, portanto, não é apenas um reflexo das práticas, mas também é profundamente estruturada pela forma como entendemos e usamos o conhecimento científico. E mesmo com a ciência não sendo mais positivista, não tendo esse viés mais positivista tão forte, ainda é um trabalho de excelente qualidade para mostrar as principais críticas envolvendo ciência, cultura e poder dentro da comunidade e como esse conhecimento é disseminado para o saber social. Em seguida, a gente tem a contribuição da Annie Foster Sterling com o texto Dualismos em Duelo. A autora ela busca discutir nesse texto algumas coisas assim, dualistas que a gente tem na sociedade, como a raça, mas ela foca principalmente na questão do gênero e os debates que existem em relação a esses, como, por exemplo, as diferenças biológicas entre homens e mulheres. A Annie Foster Sterling, ela aponta, na ideia dela que, assim, essa ideia construída de 2 sexos opostos distintos, masculino e feminino, são, na verdade, construções culturais que têm sido reforçadas pela ciência. Só que para a autora, a biologia ela não é assim tão dicotômica. Ela argumenta que esse conhecimento científico ele precisa ir além desse binarismo do gênero, de ser uma coisa só, ou você é um é outro, e abraçar uma visão mais fluida e também complexa das diferenças sexuais, que tem que levar em consideração também que não é só a biologia que faz alguém ter esse gênero, alguma coisa. São vários contextos sociais e culturais que levam a isso. Então, no texto, ela convida assim, a gente a questionar até que ponto essas ciências elas são influenciadas por normas sociais e culturais. Então, até que ponto elas contribuem para a construção das desigualdades baseadas no gênero. E essa separação rígida não reflete as complexidades e também as variações da biologia humana, mas sim uma visão reducionista que legitimiza e hierarquiza de poder. Então, a gente avança para outro texto escolhido, que é da autora Arlie Russell, que é um capítulo que ela escreveu chamado Trabalho Emocional, Regras de Sentimento e Estrutura Social. E ela apresenta uma análise de como esse trabalho emocional, que seria aquele que envolve a nossa gestão de sentimentos para atender a expectativas sociais ou profissionais, da gente se adequar às situações, ela aborda a importância disso nas relações de poder nas sociedades contemporâneas. A autora ela discute principalmente como, por exemplo, certas profissões, especialmente aquelas relacionadas ao cuidado e educação, como, por exemplo, uma aeromoça, que ela tem que sempre ser educada, ela tem que sempre saber se portar, fazer esse trabalho emocional de ter uma regra, esse trabalho exige muito que você
ajuste os seus sentimentos de acordo com as normas e as expectativas sociais. E mostra como uma relação de poder justamente por isso, que as pessoas elas sempre estão precisando adequar o que elas sentem de acordo com a expectativa do outro. Então, a Russell, ela desafia a pensar sobre isso. O trabalho emocional, ele não é uma coisa natural individual, porque a gente acaba pensando que, nossa, eu agi assim porque é uma coisa minha, só que ele não é. Ele é uma prática cultural que é socialmente moldada. E ao fazer isso, né, ela faz a gente se questionar, ela também ilumina o pensamento de como as hierarquias sociais, tanto de gênero como classe ou raça, elas também influenciam nas formas como o trabalho emocional é exigido e valorizado, estabelecendo uma conexão direta entre a cultura, o poder e o conhecimento científico que busca para entender essas dinâmicas. Agora, vamos para o texto fundamental para a compreensão da crítica à ciência como uma forma de poder. O texto Medindo Corpos, do biólogo Stephen Jay Gould, no livro A Falsa Medida do Homem. O autor critica como, ao longo da história, a ciência foi usada para justificar desigualdades sociais, particularmente no que se refere a questões raciais. Ele examina a prática de medir crânios para determinar a inteligência e a superioridade de diferentes grupos humanos. Gould demonstra como essas medições, supostamente objetivas e científicas, foram carregadas de preconceito e interesses políticos. Ele também nos convida a refletir sobre o papel do conhecimento científico na construção de narrativas que sustentam desigualdades. Ele nos mostra como, muitas vezes, a ciência é usada para reforçar noções preconceituosas sobre raça, classe e gênero, distorcendo os dados de acordo com os interesses e dominância da sociedade. Por fim, fizemos a escolha do texto As Classes Sociais e o Corpo, de Luc Boltanski, onde ele aborda como as diferentes classes sociais são refletidas não apenas nos bens materiais, mas também nas formas como o corpo é tratado e representado. O autor nos traz uma discussão de como o corpo se torna um marcador social de classe, refletindo as desigualdades que existem em nossa sociedade. Ele também destaca como as expectativas sociais sobre o corpo, como a aparência, o cuidado com a saúde ou até mesmo as práticas de consumo, são diferentes para cada classe social. O que Boltanski nos apresenta também é a ideia de que, assim como o conhecimento científico, o corpo também é uma construção social que carrega consigo as marcas do poder e das hierarquias sociais. Ele reforça que a forma como o corpo é visto e tratado pode reforçar ou desafiar as divisões sociais, mostrando o quanto a cultura, o poder e o conhecimento se entrelaçam no processo de construção das desigualdades. Como vimos hoje, a antropologia nos ajuda a entender como a cultura, o poder e o conhecimento científico estão intrinsecamente ligados, e como as ciências podem ser usadas tanto para reforçar quanto para questionar essa mesma estrutura de poder. Emily Martin, Annie Fauci Starling, Arlie Russell, Stephen Jay Gould e Luc Boltanski nos desafiaram a olhar para o corpo, para o trabalho e para as relações de gênero e classe com um olhar mais crítico, reconhecendo as influências culturais e sociais que moldam o nosso entendimento do mundo. Esses textos nos mostram que o conhecimento científico não é neutro, mas sim construído em contextos sociais específicos e que carregam significados e valores profundamente enraizados nas estruturas de poder. A antropologia, ao estudar essas relações, nos permite questionar, refletir e, quem sabe, transformar as formas como pensamos a sociedade de um todo. E por hoje é isso, ouvintes. Esperamos que tenha sido um episódio frutífero e instigante e que vocês levem essas conclusões e essas reflexões para o seu dia a dia sobre questionar, verbalizar, criticar e entender um pouco mais da complexidade que compõe a nossa sociedade. E entendendo também que neutralidade em conhecimento não é possível e que tudo está pautado numa base sociocultural. É isso e até o próximo episódio.